Como saber se eu já alcancei a iluminação e não percebi? Um buscador perguntou a Ramana Maharshi. O buscador havia passado décadas em práticas espirituais. Meditação diária, leitura de escrituras, presença em satsangs, retiros silenciosos. Ele conhecia toda a teoria, todas as descrições da iluminação. E precisamente por isso estava confuso. Às vezes, durante a meditação, havia momentos de profunda paz. Momentos onde parecia não haver mais eu. Momentos de clareza absoluta. Mas então eles passavam e a dúvida voltava. Aquilo foi iluminação ou apenas um estado meditativo temporário? Talvez eu já esteja iluminado e simplesmente não reconheça. Quando finalmente chegou a Ramana Maharshi, quase envergonhado, ele perguntou: Mestre, como posso saber se já alcancei a iluminação e não percebi? Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Existe algum teste definitivo? A resposta que destrói a pergunta. Ramana olhou para o homem com aqueles olhos que pareciam conter o universo inteiro e sorriu. Não um sorriso de zombaria, mas de reconhecimento de um padrão antigo que ele havia visto milhares de vezes. Quem está perguntando se alcançou a iluminação? E Ramana perguntou simplesmente. Eu estou perguntando. E quem é esse eu? O buscador estava prestes a responder quando percebeu. A pergunta tinha virado contra ele mesmo. Você vê? Ramana disse gentilmente. A própria pergunta pressupõe um eu separado que pode alcançar a iluminação. Mas esse eu é exatamente a ilusão da qual a iluminação é despertar. Então, enquanto houver alguém perguntando, eu alcancei, a resposta é não. Não porque você não está iluminado, mas porque a pergunta em si vem da identificação com o ego que acha que pode possuir iluminação. O erro da aquisição. Deixe-me explicar seu erro fundamental. Ramana continuou. Você trata a iluminação como algo que você pode alcançar, possuir, ter. Como um diploma que você ganha e pode mostrar. Olha, eu sou iluminado. Mas iluminação não é algo que você ganha. É o reconhecimento de que você nunca perdeu quem você realmente é. É despertar do sonho de ser uma entidade separada. Então a pergunta eu alcancei? E é como perguntar eu alcancei a ter olhos? Você sempre teve olhos. Eles sempre estiveram aí. Iluminação é similar. Você sempre foi a consciência pura. Apenas esqueceu. O buscador estava lutando. Mas, mestre, eu tenho experiências profundas às vezes. Não seriam sinais de iluminação? A armadilha das experiências. Aí está outro erro, Ramana disse. Você acha que iluminação é uma experiência especial, profunda, talvez permanente, mas ainda uma experiência. Mas todas as experiências vêm e vão. Se você teve uma experiência de iluminação, ela veio. E depois foi, correto? Sim. Então não era iluminação. Era apenas mais uma experiência aparecendo na consciência. Pode ter sido bonita, profunda, transformadora, mas ainda era um objeto aparecendo e desaparecendo. Iluminação não é uma experiência que você tem. É o reconhecimento de quem você é antes de todas as experiências. É aquilo que está consciente de todas as experiências, incluindo as experiências espirituais. O buscador sentiu algo desmoronando. Então todas as minhas experiências meditativas não significam nada? Não disse isso? Ramana corrigiu. Elas têm valor. Purificam a mente. Criam espaço. Podem até dar vislumbres da verdade. Mas não confunda o vislumbre com a estabilização. Não confunda a experiência temporária com o reconhecimento permanente. O teste definitivo. Mas você perguntou se há um teste definitivo, Ramana disse. E há, muito simples. O buscador se inclinou ansioso. Pergunte-se, há ainda sofrimento? Ramana disse calmamente. Como assim? Não sofrimento físico. O corpo pode sentir dor, mas sofrimento psicológico. Ansiedade sobre o futuro, ressentimento sobre o passado, medo, necessidade de aprovação, desejo compulsivo, comparação com outros, busca por mais. Se qualquer uma dessas coisas ainda opera, você sabe que a identificação com o ego ainda está ativa. Porque todo sofrimento psicológico vem da crença de ser uma entidade separada, vulnerável, incompleta. O buscador ficou quieto. Sim, ainda havia ansiedade. Ainda havia necessidade de validação. Ainda havia busca. Você vê? Ramana disse gentilmente. Você não precisa de teste complicado. Seu próprio estado interno te diz. Se ainda há busca, há um buscador. Se há um buscador, há identificação com o eu falso. A pergunta mais honesta. Mas agora deixe-me te fazer uma pergunta mais honesta, Ramana disse. Por que você quer saber se está iluminado? O buscador hesitou. Para saber se todo o meu esforço valeu a pena? Então você quer validação.
iluminação. Quer confirmação de que chegou. Quer poder relaxar e parar de buscar. Sim, eu acho que sim. Aí está, Ramana disse. A própria necessidade de saber vem do ego. O ego quer a iluminação como um troféu, como prova de conquista. Eu alcancei. Eu sou especial. Eu posso parar de me sentir inadequado. Mas a verdadeira iluminação não tem nada a ver com o ego se sentir melhor. É a dissolução do ego como identidade primária. Estados versus estações. Deixe-me te dar uma distinção importante, Ramana continuou. Você confunde estados com estações. Estados são temporários. Você entra num estado meditativo profundo. Você experimenta paz absoluta. Depois o estado passa e você volta ao normal. Isso é estado. Vem e vai. A estação é permanente. É reconhecer. Eu sou a consciência que observa todos os estados. Não sou nenhum estado em particular. E esse reconhecimento, uma vez estabilizado, não vem e vai. Ele permanece como o pano de fundo de todas as experiências. Então, quando você pergunta alcancei iluminação, provavelmente está se referindo a estados temporários de paz ou clareza. Mas iluminação verdadeira é estação, o reconhecimento constante de quem você é. O buscador estava absorvendo. E como faço essa estação se estabilizar? A investigação constante. Através da investigação constante, Ramana respondeu. Não investigação intelectual, mas direta. A cada momento perguntando, quem sou eu? Não como exercício filosófico. Como mergulho direto na fonte de onde o eu surge. E nesse mergulho você vê, não há entidade fixa. Há apenas consciência se manifestando. E você faz isso não 10 vezes e para. Você faz constantemente. Até que se torne natural. Até que você reconheça sem esforço. Ah, eu sou isso. Sempre fui. Nunca poderia não ser. E quando esse reconhecimento se estabiliza, você para de perguntar se está iluminado. Porque a própria pergunta se torna absurda. É como acordar de um sonho e perguntar, eu acordei ou ainda estou sonhando? Quando você está verdadeiramente acordado, você simplesmente sabe. O paradoxo da busca. Mas aqui está o paradoxo, Ramana acrescentou. Enquanto você busca a iluminação, você não a reconhece. Porque a busca pressupõe que você não tem. E essa crença de não ter é exatamente o que bloqueia o reconhecimento de que você sempre foi. Então o que faço? Se o buscador perguntou frustrado. Paro de buscar? Se você para de buscar para alcançar iluminação, ainda é busca, Ramana disse com um sorriso. Você está buscando através de não buscar. O verdadeiro soltar acontece quando você vê a futilidade de toda a busca. Não intelectualmente, mas visceralmente. Quando você vê, tudo que estou buscando eu já sou. Sempre fui. Como poderia não ser? E nessa visão, a busca cai naturalmente. Não porque você decidiu parar, mas porque não faz mais sentido buscar o que você reconhece como já sendo. A armadilha do quase lá, e deixe-me te avisar sobre outra armadilha, Ramana disse. A armadilha do quase lá. A mente espiritual adora essa. Ah, eu tive vislumbres. Estou próximo. Só preciso de mais um retiro, mais um ensinamento, mais um pouco de prática. E assim, você passa anos no quase. Mas não há quase iluminado. Ou você reconheceu sua verdadeira natureza ou não. Ou você está dormindo ou está acordado. Não há quase acordado. Você pode estar no processo de despertar, aquele estado onde você começa a questionar o sonho, mas ainda não acordou completamente. Mas não confunda processo com chegada. O buscador estava começando a ver a armadilha em que havia caído. Então eu tenho ficado preso no processo por décadas? Talvez, Ramana disse sem julgamento. Muitos buscadores fazem isso, porque o processo é confortável de certa forma. Você ainda tem um eu que está progredindo, melhorando, chegando perto. Isso alimenta o ego. Mas verdadeira iluminação é a morte desse eu que está progredindo. Isso é aterrorizante para o ego. Então, ele prefere ficar num processo infinito do que morrer. A diferença entre saber e ser. Há mais uma distinção crucial, Ramana continuou, entre saber sobre iluminação e ser a realização. Você claramente sabe muito sobre iluminação. Leu os textos, entende os conceitos. Pode falar eloquentemente sobre não-dualidade, sobre o self, sobre Maya. Mas conhecimento intelectual não é realização. É como saber tudo sobre natação, mas nunca ter entrado na água. Ou ler todos os livros de culinária, mas nunca ter cozinhado. Você pode conhecer todas as descrições de iluminação e ainda não ser a realização. E inversamente, você pode ser a realização sem conhecer
conhecer nenhuma filosofia. Então pare de coletar mais conhecimento. Pare de buscar mais descrições. Mergulhe diretamente. Quem sou eu? A simplicidade é assustadora. O buscador respirou fundo. Mestre, eu passei décadas nisso. E você está dizendo que é simples? Sim, Ramana disse. Assustadoramente simples. Tão simples que a mente não acredita. A mente quer complexidade. Quer jornadas épicas, práticas secretas, estágios elaborados. Porque isso a mantém no controle. Ela pode fazer toda essa jornada e ainda permanecer como aquela que está buscando. Mas a verdade é brutalmente simples. Você é consciência. Sempre foi. Nunca pode não ser. Reconheça isso agora. Não amanhã após mais práticas. Agora. Mas eu não me sinto como consciência pura. O buscador protestou. Me sinto como uma pessoa com problemas, com história, com limitações. E quem está consciente desse sentimento? Ramana perguntou imediatamente. O buscador parou. Ele estava consciente do sentimento. Então ele não era o sentimento. Ele era aquilo que estava consciente. Você vê, Ramana disse. Neste exato momento, você pode reconhecer. Eu sou aquele que está consciente de todos os sentimentos, de todos os pensamentos, de todas as experiências. E esse consciente nunca foi limitado. Nunca foi uma pessoa, nunca teve problema. Esse reconhecimento está disponível agora. Não depois de mais práticas. Agora, o que acontece depois? Mas, mestre, o buscador perguntou, e se eu reconhecer agora? Tudo muda? Eu me torno perfeito? Problemas desaparecem? Não da forma que você pensa, Ramana respondeu. Problemas práticos podem continuar. O corpo pode adoecer. Situações difíceis podem surgir. Mas a relação com tudo isso muda fundamentalmente. Você não é mais a pessoa a qual isso está acontecendo. Você é a consciência na qual isso aparece. Como sonhos aparecem em você quando você dorme. Os sonhos podem ser bons ou ruins, mas você não é definido por eles. E há profunda paz nisso, não a paz de ausência de desafios, mas a paz de reconhecer que você nunca foi a pessoa vulnerável e limitada que pensava ser. A pergunta dissolvida. O buscador ficou em silêncio por longo tempo. Ramana simplesmente sentou, presente, permitindo que algo se assentasse. Finalmente o buscador disse, mestre, eu vim perguntando se já alcancei iluminação. E agora vejo, a pergunta era o problema. O próprio eu que pergunta é a ilusão. Sim, Ramana confirmou. E quando você vê isso claramente, não como ideia, mas como reconhecimento direto, a pergunta se dissolve. Porque não há mais ninguém para alcançar nada. Mas eu ainda sinto dúvida às vezes. A dúvida pode surgir, Ramana disse. É apenas mais um pensamento. Observe-a. Ah, existe dúvida, mas você, a consciência que observa a dúvida, duvida? Ou apenas observa a dúvida aparecer e desaparecer? O buscador percebeu. A consciência que ele era não duvidava. Apenas observava a dúvida surgindo como fenômeno. Então pare de buscar por um estado final, onde nunca há dúvida, nunca há pensamento confuso, nunca há nada indesejado aparecendo, Ramana disse. Esse é apenas outro sonho do ego, o sonho de ser perfeitamente iluminado. Em vez disso, reconheça, você já é aquilo que nunca é tocado por dúvida, confusão ou qualquer estado mental. Você é o espaço onde tudo isso aparece. A libertação final. E agora uma última coisa, Ramana disse. Pare de checar. Pare de avaliar. Estou iluminado ou não? E a cada momento, essa checagem constante é apenas o ego tentando se apropriar da iluminação. Eu consegui. Eu sou especial. Eu posso agora julgar outros como não iluminados. Verdadeira iluminação não se importa com rótulos. Não precisa de confirmação. Simplesmente é, como o sol não precisa provar que está brilhando. Então apenas seja, viva, respire, haja. E sempre permaneça consciente de que você é a consciência, na qual tudo isso acontece. Isso é suficiente. Isso é tudo. O buscador se curvou profundamente. Algo fundamental havia mudado. Não porque ele alcançou algo, mas porque parou de buscar o que sempre esteve aqui. Obrigado, mestre. Vim buscando confirmação de iluminação. E o Senhor me mostrou que a busca por confirmação era o último obstáculo. Agora vá, Ramana disse sorrindo. E não como alguém que alcançou iluminação, nem como alguém que ainda busca, mas simplesmente como consciência sendo consciência. Isso é o suficiente. Sempre foi. E o homem partiu sem um certificado de iluminação, sem confirmação externa, sem validação do ego, mas com algo muito mais valioso, a quietude de parar de perguntar e simplesmente ser.